Seguimos aqui com outras informações. Você conhece aquela pessoa que não fica sem tomar aquele refrigerante sem açúcar? Ou que não deixa de colocar aquele adoçante no cafezinho? Pois é, o aspartame, substituto do açúcar, que costuma estar presente em muitos desses produtos, foi adicionado à lista de substâncias possivelmente cancerígenas da Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, um braço ali da OMS. Mesmo assim, muitas pessoas andam dizendo por aí que não abrem mão do consumo de refrigerante zero, por exemplo. Então vamos chamar a nutricionista Renata Fariello para nos ajudar a entender então e tirar algumas dúvidas. Renata, seja bem-vinda, uma ótima tarde. Tudo bom, Marcela? Boa tarde. É um prazer a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, que está causando aí, né? Está causando, porque muita gente substitui o açúcar pelo aspartame, né, pelo adoçante, e às vezes isso pode ser muito prejudicial, né? Mas enfim, nada melhor do que você aqui para nos ajudar, né? Acho que muita gente deve estar então se perguntando, né, por que consumir aspartame pode fazer mal? O que ele pode fazer no nosso corpo? Então, talvez assim, as pesquisas, né, elas estão. O adoçante, assim, de certa forma, ele é um pouco novo dentro da ciência, se a gente pensar, né? Mas a gente ainda não sabe os mecanismos certinhos de como ele age no nosso corpo. Mas as pesquisas mais recentes têm mostrado que tem uma associação, né, assim, com câncer, principalmente eles acharam associação com câncer de fígado. E de adoçantes em geral, não só do aspartame, eles acharam associação também com hipertensão arterial, diabetes, né, eventos cardiovasculares em geral e ganho de peso. Então, assim, é algo a se pensar mesmo que talvez a gente não esteja fazendo uma substituição tão interessante, né? É, pois é. E a recomendação, né, de consumo do aspartame por dia é de 40 miligramas por quilo. É uma quantidade alta, porque, olha, por exemplo, se você tem ali 70 quilos, isso significa consumir 66 latas de Coca-Cola zero. Difícil, né, uma pessoa consumir isso por dia. Então, consumir esse aspartame de vez em quando, em pequenas quantidades, pode ser razoável, né, Renata? É, e eu acho que o questionamento que a gente tem que fazer, né, é exatamente isso, né, da frequência, da quantidade e principalmente do nosso paladar. A gente tem tido uma necessidade, né, de um poder dulçor cada vez maior, muito provavelmente também pela influência do aumento dos adoçantes, né, no nosso dia a dia. Porque se a gente pensar, por exemplo, no caso do aspartame, ele é 200 vezes mais doce do que o açúcar, né? Então ele tem uma quantidade muito pequenininha, mas tem um poder dulçor que é muito importante. E a gente acaba ficando com um limiar de percepção de dulçor muito alto, né? Então a quantidade é segura, mas acho que vale também a gente se questionar isso, né? Assim, do quanto a gente está só aumentando essa percepção, né? Pela OMS, esses 40 miligramas, eles são seguros, tanto que essa recomendação, ela é já desde 1981, né? Então seria 40 miligramas por quilo de peso. Então, uma pessoa de 70 quilos aí poderia consumir 2.800, né, miligramas, que daria mais ou menos aqui, acho que você falou 66, né, latinhas, é bastante, né? Se a gente pensasse em gotinhas, são 700 gotinhas, né, do aspartame de gotinha, que é o que normalmente é mais utilizado também no dia a dia, fora as bebidas adoçadas, né? Então, é realmente uma quantidade muito grande. Mas o que a gente tem alertado? Isso é hoje, né? Porque as pesquisas, né, essa recomendação da OMS, ela foi colocada, né, por um dos institutos, né, da OMS, mas as pesquisas vão aumentando. Então, pode ser que mais para frente isso mude, mas por enquanto, essa quantidade é considerada segura, né? É realmente uma quantidade muito alta, né? Você imaginar que uma pessoa acho que nem consegue tomar tudo. É se bem que, né? Vai saber, né? Tem pessoas que fazem ali os desafios, né? E aí acaba É muito, excedendo. Fala. muito difícil, né? Muito, muito difícil, assim, a gente chegar nessa quantidade. Mas eu acho que o questionamento também que a gente tem que fazer é o quantas vezes o aspartame, ele tá no nosso dia a dia em coisas que a gente às vezes nem sabe, nem percebe, né? Porque a gente às vezes não lê o rótulo ou não tem a informação e a gente acaba consumindo sem perceber mesmo, né?
E é aquela coisa que você falou também, né? A gente vai deixando o nosso paladar, né, acostumado com esse hábito de ficar cada vez mais doce, né, sem perceber. Então a gente aumenta ali nosso nível de percepção do açúcar, né? É. Agora, Renata, todos os adoçantes que substituem o açúcar podem fazer mal? Tem ali alguma opção menos ruim, digamos assim? Nos dias atuais, estou frisando isso muito, né? Porque acho que dentro da nutrição a ciência vai avançando e a gente vai mudando um pouco as recomendações. Mas nos dias atuais, o que a gente sabe é que talvez esses adoçantes que sejam mais naturais, tipo estévia, o xilitol, o eritritol, né? Eles são mais seguros do que os adoçantes artificiais, né? Então teria aí uma melhor opção, né? Em vez de usar sacarina, aspartame, sucralose, o ciclamato, a acesulfame de potássio, todos esses são artificiais. Então, poderia ser uma opção, né, a gente utilizar a estévia, o xilitol e eritritol. E às vezes é melhor até optar pelo açúcar do que esses adoçantes? Eu falo que essa pergunta é o famoso depende, né? Porque acho que depende para quem que a gente está dando essa orientação. No caso, por exemplo, de pacientes diabéticos e que têm um paladar que é muito doce, né, que estão acostumados com uma quantidade muito grande de açúcar, às vezes é a única opção que a gente tem, né, de realmente indicar o aspartame. Mas hoje a gente sabe que até para diabéticos, a recomendação não é cortar nem o açúcar, nem o carboidratos de forma geral a zero. Né? Então, mesmo pacientes que são diabéticos, com uma orientação específica para ele, às vezes é possível a gente incluir o açúcar, né? Em algumas coisas muito pontuais, com quantidade. Costumo dizer que três coisas definem ali a nutrição, né? Que é a quantidade, a frequência e a combinação que a gente vai fazer. Então, em alguns casos, o açúcar acaba sendo uma opção, né, para a gente não ir para o adoçante, até porque as pesquisas têm mostrado que a maioria da população acaba utilizando sem a recomendação, então não são diabéticos, não tem nenhum tipo de doença específica que precisa do adoçante, mas acabam indo para o adoçante como forma de manutenção ou diminuição de peso, de ganho de peso, né? Evitar ali o ganho de peso ou emagrecer. Mas as pesquisas têm mostrado que consumir adoçante com esse fim não tem ajudado a população, né? Se a gente for ver, o consumo de adoçante tem crescido cada vez mais e a obesidade tem crescido cada vez mais a cada ano. Então, talvez esse não seja uma alternativa efetiva, né? É verdade, né? Não, e assim, as pessoas, elas simplesmente substituíram, né? Claro, por conta própria, exatamente por isso que você falou, para ter uma dieta menos calórica, mas assim, nem sempre isso pode ser eficiente mesmo, né? Assim, substituir tudo, né, pelo adoçante, talvez não seja a melhor saída mesmo, né? Né? E tem uma coisa que eu acho que é importante, né, Marcela, da gente refletir, que é em relação ao comportamento, né? A nossa mente, às vezes, o fato da gente pensar, né, que o açúcar é o vilão, que realmente, né, o excesso de açúcar realmente faz mal, né? Isso está bem claro na ciência. Mas a gente, às vezes, ir para os extremismos, né? Então, ou eu consumo demais, ou eu tenho que ser zero. Isso, para a maioria das pessoas, às vezes causa uma vontade maior de consumir aquele alimento que a gente está entendendo que é proibido. Né? Então, até no caso, né, desses adoçantes, a gente pensar também pode ser isso, assim, eu nem consumia lá o refrigerante com adoçante, agora ele é proibido, agora ele fica mais gostoso, parece que eu quero mais, né? Então, acho que tem uma questão também comportamental aí que é importante da gente refletir, né? Com certeza. Ô, Renata, muito obrigada, viu, pela entrevista. A gente conversou com a Renata Fariello, que é nutricionista clínica e especialista em transtornos alimentares. Uma ótima tarde, até mais. Obrigada, até logo.